Após a gente ter visto a definição e uma propriedade da PG, eu vou abordar hoje o que também fizemos em PA, que era a interpolação de termos e aquela representação genérica, onde a gente por vez montava o sistema quando precisava para poder resolver. São os mesmos passos da PA, a mesma mecânica. A diferença é as operações, visto que na PG a gente faz muita multiplicação e divisão, e na PA era mais soma e subtração. Pois bem, para interpolação, eu vou responder a questão 46 da página 26 do livro didático, que pede que a gente interpole quatro meios geométricos entre 1 e 7. Nessa ordem. Ou seja, a PG vai ser crescente. Então, se é para interpolar quatro meios geométricos, a nossa PG vai ter o número 1 como a índice 1. Terá então quatro termos seguintes, que não sabemos ainda quem são, e o 7. Ou seja, o índice 1 vale 1 e o 7 vai ser o nosso índice 6. Dessa forma, usando o termo geral da PG, em que o índice n é igual a índice 1 vezes q elevado a n menos 1, a gente pode achar quem é a razão e daí efetuar a razão vezes o índice 1 para achar o índice 2, razão vezes a índice 2 para poder achar o índice 3 e assim por diante. Temos que o n é 6, então ficaria a índice 6 é igual a índice 1, que é 1, que vamos descobrir, 6 menos 1, que é 5. O índice 6 é 7, e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, ficaria 7 é igual a Q na quinta potência. Esse expoente passa na forma de radical. Nós temos que a razão vai ser a raiz quinta de 7. Achando a razão, a gente pode encontrar os próximos termos. Sabemos que o índice 2 é o índice 1 vezes a própria razão. Então, isso aqui que daria o próprio raiz quinta de 7. O índice 3 vai ser o índice 2, que é raiz quinta de 7 vezes a razão, ou seja, vezes ele próprio. Isso aqui vai dar a raiz quinta de 7 ao quadrado, né? Como os índices são iguais, a gente vai conservar o índice. As bases aqui, os radicandos, são iguais, também conserva os radicandos e são as potências, 1 mais 1, 2. O índice 4 é o índice 3, é isso aqui, ou seja, a raiz quinta de 7 ao quadrado, vezes a razão, que é raiz quinta de 7, o mesmo do item anterior, o índice é igual, então vai repetir, vai conservar, os radicandos são iguais, então vai repetir a base e somar os expoentes, ou seja, 7 ao cubo. E o último termo que vai ser interpolado no mesmo princípio, raiz quinta de 7 ao cubo, que é o índice 4, vezes a razão, raiz quinta de 7, vai dar a raiz quinta de 7 à quarta potência. Aqui não foi necessário encontrar quem são essas potências, porque na questão não acrescenta nada. Tanto faz eu colocar aqui no índice 3 raiz quinta de 7 ao quadrado ou raiz quinta de 49, não vai influenciar em muita coisa. Então, as potências não tem a necessidade de estar encontrando o valor dela. Exemplo de uso do termo geral, a gente tem aí o terceiro termo de uma sequência geométrica, uma progressão geométrica, é 10. A questão nos afirma aí que a índice 3 é igual a 10. E o sexto termo é 80. Então, vai dizer para a gente que o índice 6
é 80. Então, ele pergunta a razão. Vamos aqui... Eu vou só inverter a ordem das equações para ficar melhor mais na frente. Eu vou reescrever esse sistema e a ordem das equações eu vou trocar. O índice 6, vocês devem lembrar pelo termo geral de uma PG, que ele é a índice 1 vezes Q elevado a 5. No termo geral, você lembra que é a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. O N para a gente aqui é 6, né? Então, 6 menos 5, ou 6 menos 1, vale 5. E o índice 3 é a índice 1 vezes Q ao quadrado. Pelo mesmo motivo. Você deve lembrar, mesmo motivo que ficaria essa expressão para o índice 3. Nesse sistema de PG, lá na PA, a gente fazia aquela sominha marota por menos 1, né? Cortava os termos que ficavam mais, outro menos e tal. Aqui, como aqui não tem soma, temos multiplicações, a gente vai fazer uma divisão de uma equação pela outra. Aí a ordem da divisão, tanto faz, você pode dividir de baixo para cima ou de cima para baixo. Para efeitos estéticos, eu vou fazer de cima para baixo. Então, vamos aqui. A índice 1 dividido por a índice 1 é 1. Não preciso colocar, né? Q a quinta dividida por Q ao quadrado, aí você usa propriedade da potenciação, nono ano ou primeiro ano, e vai ficar Q elevado ao cubo. Já que as bases são iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. 80 dividido para 10 são 8. Agora aqui é moleza, né? Que vai ser igual a raiz cúbica de 8 e que é igual a 2. Achamos aquilo que a questão pedia. Em uma progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. Calcule a razão dessa progressão. A progressão, a gente não sabe quem é, mas a gente pode definir como termo geral como sendo a índice 1, a índice 2, a índice 3 e a índice 4. Toda progressão geométrica ou aritmética, a gente coloca esses termos como sendo termos posicionais, né? O primeiro termo, o segundo termo e assim por diante. O enunciado nos fala que os dois primeiros, ou seja, o índice 1 mais o índice 2, vale 1, a soma deles. Também nos fala que os dois últimos, o índice 3 mais o índice 4, vale 9. A gente tem aqui um sistemazinho de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, vamos usar aqui os termos gerais. Usar a aplicação dos termos gerais. O que isso vai implicar? A índice 1, de fato é a índice 1, mais o índice 2 é a índice 1 vezes Q elevado a n menos 1. Só que o n é 2, né? Aí 2 menos 1 é 1, que aqui ficaria como potência, igual a 1. Só para exemplificação, a gente tem aqui ó, em cima 2 menos 1. 2 menos 1 é o mesmo que 1. Aí a gente não colocou. A índice 3 é a índice 1 vezes Q ao quadrado, já que 3 menos 1 é 2, mais o índice 4 é a índice 1 vezes Q ao cubo, e isso vai ser igual a 9. Nesse caso, você vai perceber aí que o índice 1 está presente em todas as parcelas do lado esquerdo. Então, eu vou reescrever esse sistema colocando esse índice 1 em evidência em ambas as equações. A índice 1 vezes, aqui, nesse termo, eu tinha somente a índice 1. Eu tirei, então restou o número 1, porque não pode ficar sem nada, não pode simplesmente sumir. No termo seguinte, na parcela seguinte, ao tirar o índice 1, vai restar Q igual a 1.
Na equação de baixo, o que a gente tem de valor que é comum a ambas as equações é o termo a índice 1 vezes Q ao quadrado. Então, na primeira parcela, a gente tem somente esse fator que vai ficar em evidência. Então, nos resta o número 1. Na segunda parcela, a gente vai ter esse índice 1 foi tirado. A gente tinha Q ao cubo e eu tirei Q ao quadrado. Ou seja, vai ficar somente Q novamente, igual a 9. Perceba que aqui nós temos um sistema no ponto de ser resolvido. Eu vou de novo citar. Lá na PA, a gente somava as equações que cortavam os termos. Aqui, nós vamos dividir as equações. A índice 1 dividido por a índice 1 dá 1, por isso que eu corto. Essa expressão dividida por essa expressão também dá 1, por isso também eu corto. E me resta Q ao quadrado. Como o Q ao quadrado que restou estava na equação de baixo, eu tenho a opção de colocar 1 sobre Q ao quadrado. Para evitar que eu coloque essa fração, a gente pode, lá no lado direito, ao invés de dividir descendo, efetuar a divisão subindo. Porque tanto faz eu dividir a índice 1 por a índice 1 de lá para cá ou daqui para lá. Vai sempre dar 1, não vai influenciar muito. Mas como o que restou para a gente estava na equação de baixo, a gente precisa, então, fazer a divisão agora de baixo para cima. Ou seja, 9 dividido por 1, que também é 9. Para os mais corretos matematicamente, seria assim, seria 1 sobre Q ao quadrado é igual a 1 sobre 9, porque a gente colocou a equação embaixo. Mas isso aqui que está nesse retângulo é equivalente ao que eu acabei de escrever. Q ao quadrado igual a 9, nós temos que Q vai ser igual a mais e menos raiz de 9, Q mais e menos 3. Ou seja, o Q é mais 3 ou o Q é 3. Qual termo eu vou escolher? Como eram termos positivos, a minha razão ela tem que ser positiva. Por quê? Ora, se a razão fosse negativa, vamos supor que o índice 1 seja positivo. Vamos dar um número qualquer aqui. Seja 1. Não, o índice 1 seja 3. Se a minha razão fosse negativa, o índice 2 seria menos 9. Então, já iria contra o enunciado da questão, que ele queria termos positivos na PG. Então, a minha razão é 3. Obviamente, se eu quisesse encontrar aqui quem era o índice 1, eu iria pegar uma dessas duas equações aqui e substituiria o Q por 3 e encontrava quanto vale esse índice 1. Continuando a PG, nos falta falar de representação genérica. É aquele modo que a gente pode representar uma sequência sem colocar de fato o índice 1, o índice 2 e o índice 3, mas colocando a sequência baseado em uma variável x e a razão. Lá na PA nós usávamos x menos r, x e x mais r para a PA de 3 termos. Na PG, você pode usar, é mais comum a gente usar para 3 termos a sequência x sobre q, x e x vezes q. Isso em uma PG de 3 termos. Quando a PG tiver 4 termos, o mais comum a ser utilizado vai ser x q ao cubo, x q, caso divisões, x vezes q e x vezes q ao cubo. Nesse caso aqui, PG de
5 termos. Como exemplo, eu vou responder a questão 56 da página 28 do livro didático, que diz que determina a PG crescente de 3 termos, então a gente já supõe que vai usar essa aqui, né? 3 termos, tal que a soma dos 3 termos é 14 e o produto deles é 64. Vamos iniciar pelo produto. O produto dos 3 termos, ou seja, x sobre q vezes x vezes q vale 64. Aqui todo mundo aqui embaixo tem o número 1, né? Você vai lembrar disso. Em cima, x vezes x são x ao cubo. E o q lá, só ouvir na história. Q vezes 1 também é q. Isso é igual a 64. Corta q com q. Vamos ter, então, x é a raiz de 64. X vai ser igual a 4. Esse aqui vai ser o valor de x. A questão, ele pede para a gente a sequência. Então, nós temos que achar aqui o índice 1 e o índice 3, porque o índice 2 já temos que é x. Vamos usar, então, a soma. A soma de 4 sobre q mais 4 mais 4q vale 14. Assim, a questão nos informou que valeria 14. Nós vamos, então, fazer o seguinte. 4 sobre q mais 4q é igual a 10. Passamos o 4 para o outro lado, subtraindo. Isso aqui vai ser uma expressão equivalente a 4q ao quadrado mais 4 menos 10q igual a 0. Eu fiz um produto todo mundo vezes q. Essa expressão vezes q, corta q com q, sobra o 4. 4q vezes q ficaria 4q ao quadrado e 10 vezes q ficaria 10q. Como já apareceu antes da igualdade, ele já vai ficar negativo. Aqui a gente faz delta e faz Bhaskara. Nós vamos ter que delta vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser 36, 100 menos 64. Logo, o q vai ser menos b mais e menos a raiz do delta sobre 2a, o a é 4. Aqui, vou usar somente o valor positivo, porque a questão pede que a sequência seja crescente. Se eu tenho na sequência um termo maior do que 1, e para ser crescente, a razão tem que ser maior do que 1, certo? Então, eu vou fazer aqui que é igual a 10 mais 6 por 8, que dá a razão 2. Se a razão é 2, a minha sequência vai ser a índice 1, x é 4 e q é 2. 4 por 2, 2. X é 4 e 4 vezes 2, 8. Essa aqui vai ser a minha PG.